Um conflito que já deixou mais de 53 mil mortos desde outubro de 2023. Uma população em grave crise humanitária numa das regiões mais densamente povoadas do mundo. Um governo que admite querer tomar o controle de um território qual não lhe pertence. Um conjunto de países que passou a pressionar por uma mudança de cenário. Eu sou Marcelo Montanini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. O programa desta semana tem também João Paulo Charlot falando sobre o caso de abuso sexual envolvendo o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Thais Chala comentando sobre a importância de mulheres em cargos de liderança no poder público. E Lucas Zachary contando sobre o filme O Agente Secreto. Therefore today, I'm announcing that we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. Vocês ouviram o David Lammy, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, anunciando na terça-feira no Parlamento Britânico a suspensão das negociações do Acordo de Livre Comércio com Israel. Ele também convocou o embaixador israelense em Londres para dar explicações, o que na linguagem diplomática sinaliza grande insatisfação. As medidas foram tomadas por causa da ofensiva israelense na faixa de Gaza e pela escassez de ajuda humanitária no território palestino. Um dia antes, Reino Unido, França e Canadá alertaram que tomariam ações concretas caso o governo israelense não recuasse da ofensiva em Gaza e não liberasse a entrada de ajuda humanitária no território palestino. A União Europeia também está reavaliando o acordo comercial e de cooperação com Israel, e 17 dos 27 Estados-membros já sinalizaram apoio à medida. Além disso, 22 países, entre eles Alemanha, Itália e Japão, divulgaram uma declaração conjunta pedindo a retomada de ajuda humanitária a Gaza. Após pressão internacional, Israel anunciou que liberaria a entrada de cerca de 100 caminhões de ajuda humanitária na faixa de Gaza, o que não aconteceu na terça-feira. Desde 2 de março, o governo israelense impede a entrada de comida, combustível e remédio no território palestino, provocando uma grave crise humanitária com milhares de pessoas passando fome. Só para ter uma ideia, antes do conflito, cerca de 500 caminhões com assistência humanitária entravam em Gaza diariamente. O recado de aliados, ainda que tardio, visto que o conflito atual já dura quase 19 meses, ocorreu um dia depois de Netanyahu afirmar que iria tomar o controle da faixa de Gaza no momento de catástrofe humanitária. O governo israelense vem desde 5 de maio intensificando sua operação militar no território palestino, com bombardeios constantes e deslocamento da população. A declaração de Netanyahu reforça o que seus ministros mais extremistas, como o Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich, já defendiam de forma pública e reiterada. Só para constar, ocupação territorial e deslocamento forçado são violações do direito internacional e humanitário, assim como o bloqueio de assistência humanitária. O conflito entre Israel e Palestina remonta aos anos 1920, mas focando no recorte atual entre Israel e Hamas, podemos dizer que começou por volta de 2007, quando o grupo palestino venceu uma eleição controversa na faixa de Gaza, que levou a uma guerra civil entre Hamas e Fatah, que é o partido secular que comanda a autoridade palestina, que por sua vez é o governo da Cisjordânia. Depois disso, Hamas passou a governar Gaza, e Israel passou na mesma época a bloquear as fronteiras do território palestino, controlando tudo o que entra ou sai do local. Desde então, houve sucessivos confrontos entre Israel e Hamas, com maior ou menor intensidade até chegarmos no conflito atual, que foi desencadeado pelo ataque do Hamas ao território israelense em 7 de outubro de 2023, que deixou cerca de 1.200 mortos e fez 251 reféns. Destes, 58 permanecem sob o domínio do grupo palestino. Estima-se que entre 20 e 23 estejam vivos. A resposta israelense deixou 53 mil palestinos mortos e mais de 90% das construções danificadas ou destruídas na faixa de Gaza. Segundo a ONU, cerca de 2 milhões de pessoas vivem hoje confinadas em cerca de 30% do que sobrou do território. Tudo isso em meio ao cenário de fome extrema. And, let me describe what is on those trucks. This is baby food, baby nutrition. There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. This is not...
Esse foi Tom Fletcher, diretor de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas, dizendo na terça-feira, em entrevista à rede britânica BBC, que 14 mil bebês de Gaza morrerão em 2 dias sem ajuda humanitária. A intensificação das operações israelenses ocorre em meio às negociações de um novo acordo de cessar-fogo, após Netanyahu se recusar a cumprir em março a segunda etapa do pacto fechado em janeiro com o Hamas. O governo israelense culpou o grupo palestino por não libertar mais reféns do que havia sido acordado. A segunda parte daquele acordo previa a libertação de todos os reféns em troca de presos palestinos e o fim definitivo do conflito, o que não interessa ao primeiro-ministro israelense. Seus ministros mais extremistas ameaçaram deixar o gabinete caso Netanyahu negociasse a segunda parte do acordo e colocasse o fim ao conflito. Bibi, como também é conhecido o primeiro-ministro israelense, tenta manter a guerra ativa por sobrevivência política. Afinal, não há garantias de reeleição e ele está sendo julgado por 3 crimes de corrupção, o que no cargo fica menos difícil de tentar contornar. Por outro lado, manter a guerra ativa leva a mais destruição e morte em Gaza e contraria os interesses do seu principal aliado, os Estados Unidos. Donald Trump tem evitado críticas públicas a Netanyahu e ao governo israelense, embora já tenha pedido o fim da guerra, classificando-a como cruel. As recentes movimentações do presidente americano sinalizam um certo afastamento do aliado israelense. Afinal, os Estados Unidos iniciaram negociações com o Irã para um novo acordo nuclear, contrariando as preocupações israelenses. Trump concordou em encerrar os bombardeios contra os Houthis no Iêmen, apesar dos contínuos ataques contra Israel. Os Estados Unidos negociaram sem Israel a libertação do soldado israelo-americano Idan Alexander com o Hamas, que não pediu nada em troca. O governo americano viu o episódio como um gesto de boa vontade do grupo palestino. E por fim, o caso mais notável. Trump realizou a primeira viagem presidencial do segundo mandato para o Oriente Médio, deixando Israel de fora do roteiro. O americano foi à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar, e ainda se reuniu com o novo presidente sírio, o Ahmed al-Shara, e anunciou o fim das sanções contra a Síria. Todas essas situações ou ações ignoraram ou contrariaram os interesses israelenses. Perguntamos a Michel German, professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Núcleo de Estudo Judaico da mesma instituição, sobre o que as movimentações de Trump sinalizam para a relação entre Estados Unidos e Israel. Ele disse o seguinte: Olha, eu não acho que haja um afastamento entre Israel e Estados Unidos. O que há é um isolamento de Netanyahu por Trump. Netanyahu e Trump são figuras que são da mesma família política, extrema-direita, mas são figuras que percebem o mundo a partir de táticas diferentes, né? Trump quer um mundo onde o comércio, não necessariamente o livre comércio, mas o comércio entre países fortes e fracos, seja uma referência fundamental. E mais do que isso, ele quer um mundo onde ele possa fazer dinheiro. A relação dele com a Arábia Saudita e os países do Golfo passa por aí, por interesses nessa perspectiva nacional e também por interesses pessoais que possam fazer com que ele próprio faça dinheiro, né? Mas o Netanyahu não. Netanyahu percebe que a única alternativa, também pessoal dele, é a manutenção da guerra e do genocídio, de forma indefinida, né? Essa é a agenda de Netanyahu. Isso incomoda as perspectivas de Trump, né? Além disso, Netanyahu tem sido pouco eficiente em dar a Trump o que ele precisa, que significava, em última instância, um mundo onde as guerras não incomodam os negócios, né? Então, o que eu vejo, não me parece que ainda seja uma resposta de afastamento entre Estados Unidos e Israel, mas sim uma alternativa concreta para os Estados Unidos no Oriente Médio, que não passa por Israel, principalmente por um país que produz guerra e genocídio, não a superação dos conflitos, sem que Trump precise entrar na lama. E por que esses países estão agindo só agora? O primeiro elemento fundamental é Trump, né? Trump está demonstrando, está sinalizando que pressões
e sanções contra Israel não são fundamentalmente negativas para os Estados Unidos. É possível avançar, colocar em segunda marcha os processos de sanção e de afastamento e de punição pelo genocídio que Israel está produzindo em Gaza. Esse é o primeiro elemento. Mas o segundo elemento que eu acho que é fundamental também é entender que o mundo hoje percebe que não há nenhuma intenção de superação da guerra e do genocídio. Na primeira fase, a justificativa do ataque do Hamas e os direitos de defesa de Israel faziam sentido. Mas agora, com o discurso não só dos ministros de Netanyahu, mas do próprio Netanyahu, sobre a continuidade da guerra, do genocídio, a política de transformar a população de Gaza em famintos, os resultados humanos da morte de crianças, bebês e mulheres, produz a percepção de que não há interesse de Netanyahu no fim desse processo. Nesse sentido, me parece que, além da questão de Trump, está claro que o que Netanyahu está produzindo é um genocídio sem precedente. O que está aparecendo, na verdade, é que, mais uma vez, Netanyahu está ficando sozinho e os outros países, principalmente esses 3 países que estão acenando com sanções, mostram que eles entenderam que não há fim no horizonte para a guerra e para o genocídio. O Durma com essa volta já. Se você acompanha a notícia internacional, já deve ter ouvido falar em Karim Khan, o procurador do Tribunal Penal Internacional que emitiu ordens de prisão contra Netanyahu e Vladimir Putin. Pois bem, desta vez, ele é o alvo da investigação. O João Paulo Charlot fala sobre o assunto no bloco Além da Fronteira desta semana. Olá, ouvintes, olá, amigos do Durma com essa. O Tribunal Penal Internacional está no centro das atenções. Dessa vez não foi por emitir ordens de prisão, como as que foram emitidas contra o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, ou contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas porque um de seus membros está sendo acusado de abuso sexual. O procurador-geral do TPI, o britânico Karim Khan, foi acusado por uma colega de escritório de ter forçado relações sexuais com ela durante viagens de trabalho. A investigação corre em sigilo dentro de um órgão específico das Nações Unidas. Não se sabe ainda todos os detalhes do caso, mas Khan pediu afastamento enquanto a história não chega a um desfecho. O escândalo remete ao velho ditado popular de passar de pedra à vidraça. Com tantos inimigos poderosos, a começar por Putin e Netanyahu, é óbvio que não faltam atores interessados nesse desgaste. O escândalo se transformou num inesperado teste de fogo para uma instância judicial que já vinha sofrendo ataques pesados dos Estados Unidos, que tinham imposto sanções contra o procurador-geral depois que ele resolveu mexer com Israel. Quem defende o trabalho da corte precisa agora agir com cautela para que o apoio aos processos em curso não se confunda com apoio irrestrito a um procurador que de repente aparece contestado de forma tão grave. Se você se interessa em saber mais sobre o tema, dá uma olhada na coluna que publiquei essa semana no Nexo Jornal. O Nexo está publicando uma cobertura especial sobre as ferramentas necessárias para uma gestão mais efetiva de pessoas no Estado brasileiro. A Daies Jala, chefe da Divisão de Auditoria de Licitações e Contratos na Secretaria de Controle Interno da Advocacia Geral da União e auditora de controle externo no Tribunal de Contas do município de São Paulo, assinou um artigo ao lado de Luana Vratovski, mestranda em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, e Tamires Elpidio, coordenadora da Câmara Temática de Gênero das Mercocidades. Elas falam sobre a importância da presença de mulheres nos cargos de liderança pública. A Daies está aqui para falar um pouco sobre o tema. O artigo publicado é um chamado global por mais mulheres na liderança do setor público. Nasce da nossa participação da Comissão sobre o Status da Mulher na ONU, onde reforçamos a urgência de garantir a presença de mulheres nos espaços de decisão em todos os níveis e esferas do poder.
Durante algumas semanas em Nova York, discutimos temas essenciais como o enfrentamento à violência de gênero, os impactos da crise climática sobre as mulheres e, principalmente, a importância da equidade de gênero e raça no serviço público. Foi apresentado também o documento Mulheres no Setor Público, com recomendações para o acesso, ascensão e permanência de mulheres em cargos de liderança, produzido pelo Grupo de Trabalho do movimento Pessoas à Frente, como resultado de um processo colaborativo e plural. O texto traz propostas concretas, como políticas de enfrentamento ao assédio no trabalho, fortalecimento de redes entre mulheres líderes, ampliação das licenças maternidade e paternidade e maior equidade entre homens e mulheres. Com toda certeza, a representatividade feminina, especialmente de mulheres negras, não é apenas uma questão de justiça. É um fator decisivo para tornar a gestão pública mais eficaz, inclusiva e conectada com a realidade da população brasileira. Acreditamos que investir em mulheres é investir no futuro do serviço público e o momento de agir é agora. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e com Wagner Moura como protagonista, estreou no domingo no Festival de Cannes, com direito a arrastão de frevo na Riviera Francesa. O filme é o único representante brasileiro na disputa da Palma de Ouro, o prêmio máximo do evento. Os vencedores serão anunciados no dia 24. Lucas Zachary escreveu sobre o filme e fala sobre isso no bloco Tudo é Cultura desta semana. Lucas, quais as expectativas em torno de O Agente Secreto? O filme é ambientado em Recife em 1977, durante a ditadura militar. E Wagner Moura interpreta Marcelo, um professor universitário e especialista em tecnologia que sai de São Paulo em busca de paz, mas descobre que está sendo espionado. É o primeiro trabalho de Wagner Moura com Kleber Mendonça Filho e a primeira vez em bastante tempo que o ator faz um filme em português. Na última década, Wagner Moura alavancou sua carreira internacional, interpretando Pablo Escobar em Narcos e sendo protagonista em Guerra Civil. Ele está sendo cotado para ser o primeiro brasileiro da história a ser indicado ao Emmy, a principal premiação da televisão americana, por seu papel como coadjuvante na série Ladrão de Drogas da Apple TV. Em sua primeira exibição em Cannes, O Agente Secreto foi aplaudido por mais de 10 minutos pelo público. Além disso, também estreou com nota máxima no Rotten Tomatoes, site agregador de críticas de cinema e televisão. Peter Bradshaw, do jornal britânico The Guardian, afirmou que o filme de Kleber Mendonça Filho é, abre aspas, um tremendo estudo novelístico sobre a corrupção em altos e baixos cargos, fecha aspas. O Agente Secreto é um dos principais cotados para representar o Brasil no Oscar de 2026. E quais as relações de Kleber Mendonça Filho e do cinema brasileiro com o Festival de Cannes? Os primeiros trabalhos de Kleber Mendonça Filho exibidos em Cannes foram em mostras paralelas, como o curta Vinil Verde, em 2005, e o longa O Som ao Redor, em 2012. Já Aquarius e Bacurau fizeram parte das seleções oficiais do festival em 2016 e 2019, respectivamente. O faroeste ambientado no sertão pernambucano venceu o prêmio do júri em 2019, a terceira categoria mais relevante do evento. Em 2023, o diretor apresentou o documentário Retratos Fantasmas sobre cinemas de rua de Recife na mostra Uncertain Regard, voltado para narrativas experimentais. Neste ano, o Brasil é o homenageado de honra na Marché de Film, feira de negócios da indústria cinematográfica que acontece paralelamente ao festival. Em mostras paralelas de Cannes, serão exibidos filmes brasileiros como O Riso e a Faca, inspirado na música de Tom Zé, o documentário Para Vigo Me Voe, uma homenagem ao cineasta Cacá Diegues, e o curta Samba Infinito, com participações de Gilberto Gil e Camila Pitanga. A única conquista brasileira da Palma de Ouro aconteceu em 1962, com O Pagador de Promessa, de Anselmo Duarte. Em Cannes, o Brasil também já recebeu os prêmios de Melhor Filme de Aventura por O Cangaceiro, de Lima Barreto, Melhor Diretor para Glauber Rocha por O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e de Melhor Atriz para Fernanda Torres, por Eu Sei Que Vou Te Amar, e para Sandra Corvellini, por Linha de Passe. Se você quiser se aprofundar nos temas que a gente tratou no programa desta semana, entre em nexojornal.com.br.
Do aparente isolamento internacional de Netanyahu por causa do infindável conflito na faixa de Gaza, passando pelas suspeitas de abuso sexual envolvendo o procurador do TPI, a importância de mulheres em cargos de liderança no setor público e terminando com a estreia de O Agente Secreto no Festival de Cannes, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Marcelo Montanini, edição de texto de Suzana Souza, participações de João Paulo Charlot, Dayes Jala e Lucas Acre, produção de arte de Lucas Nelpman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com Essa. Até a próxima semana.